Fala traders, eu sou o David Knott e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula minha que se chama Nemesis Liquid Model. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro que essa aula é uma aula extremamente avançada. Nem mesmo os meus alunos individuais tiveram acesso ainda a essa aula. Para eles chegarem nesse nível, precisa de fato ter uma boa bagagem, porque isso daqui vai além de tudo que a gente vê no mercado. Ultimamente no mercado financeiro, isso já é muito antigo, tá? Eu já estudo sobre numerologias há muito tempo, tá? Há anos aí, há 3 anos praticamente. E ultimamente teve um hype sobre 369 e agora todo mundo tá usando e enfim. Só que numerologias não se resumem apenas a 369, tá? Esse estudo é baseado no 13 e no 4 e faz todo sentido. Então vamos lá. Para entender este estudo, de fato, primeiro precisamos entender o que o número 13 ele realmente representa. Então, se a gente fazer algumas pesquisas ao longo da história, o 13 ele sempre foi visto como um número estranho, vamos assim dizer, né? Em muitas culturas ele foi associado ao azar e até hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, a política do Brasil e associar ao número que a gente está estudando, a gente vai ver a merda que está o país, né? Mas enfim, a aula não é sobre isso. Então o 13 ele foi associado ao azar, ao fim de ciclos ou a momentos de ruptura. Mas quando você observa a estrutura dos ciclos, seja em calendários, em matemática ou até mesmo sistemas naturais, o 13 aparece sempre no mesmo papel, ou seja, o número que encerra a ordem anterior. Ou seja, ele marca o ponto em que uma estrutura, como que eu posso dizer? Ele marca o ponto em que uma estrutura foi levada ao limite e é o momento em que algo precisa ser quebrado para que outra coisa precisa surgir. Então, por isso, dentro desse estudo, o 13 ele representa uma destruição estrutural. Não no sentido negativo, claro, mas sim no sentido de encerramento de um ciclo. Depois do 13, o sistema precisa se reorganizar, e é exatamente aqui que entra o nosso 4. Se o 13, então, ele representa o fim de uma estrutura, o 4 representa o nascimento da próxima. Ou seja, o 4, historicamente, sempre foi associado à fundação, estabilidade, construção e etc. Então, por exemplo, 4 direções, 4 estações, 4 pilares e assim vai, né? O 4 é o número que cria a base. Então, dentro do modelo que vamos estudar aqui, o 13 é ruptura e 4 é reconstrução. Ou seja, primeiro o mercado ele destrói a estrutura antiga e logo depois ele começa a construir uma nova base. E é exatamente nessa transição entre 13 e 4 que surge algum dos movimentos de alta probabilidade do mercado financeiro, tá? Lembrando que, só dando entre parênteses, que o fim de um movimento, o fim de uma estrutura, não necessariamente significa reversão daquele movimento, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem muitas pessoas que falam aqui, ó, sobre 3, 6, 9, tá? Aonde o 3 ele é o início, 6 é o meio e o 9 é a conclusão. Só que eles entendem que o 9 é isso daqui, ó. Imagine que você chegou aqui, tá? E aqui você tem um 9. Sei lá, um level que dá 9, um SMT, um Kindle que dá 9, qualquer coisa que deu 9. Automaticamente eles entendem que agora o mercado ele vai fazer isso aqui. 9 foi a conclusão do movimento de alta, tá? Isso daqui é extremamente errado. Na maioria das vezes, 9 vai ser o encerramento de um flow. Ele pode fazer a sua correção ali, tá? Algo do tipo. Mas 9 pode ser uma continuidade deste movimento, diante do movimento anterior. Ou seja, na proporção dos candles, no tempo de entrega de preço. Então imagina que daqui a aqui o preço andou 100 pontos em 2 horas.
nesse novo ciclo que ele se encerrou aqui e começou um ciclo novo, ele vai andar o mesmo tanto de pontos, só que agora em 1h30, 1 hora, ou mais demorado, em 4 horas, tá? Enfim, é um pouco extenso, tá? O estudo sobre 9, mas não entendam como 9 sempre reversão de um movimento ou algo do tipo. Então vamos lá. Deixando esse adentro, né? Porque isso também funciona para o 13. Nem sempre o 13 significa uma retração do movimento, uma mudança de entrega de preço. Uma forma muito simples, então, da gente entender a diferença, por exemplo, entre o 3 e o 4 é observar os próprios horários do dia. Porque a gente, quando estudamos numerologias, a gente faz sempre o quê? A soma dos horários para a gente chegar num número X. Que no caso é o que é mais estudado, que não é só isso, é o 369. Então, por exemplo, você tem o horário ali 9h33. Aí você pega 9 mais 3 mais 3. Então você tem 9 mais 3, você tem um 12. Com mais 3, 15. Aí você faz 15. 1 mais 5, você tem o 6, certo? Dentro do nosso estudo do 13, o 13 ele também é um 4. Por quê? Porque se você fazer 1 mais 3, você vai chegar a 4. Só que aqui, esse estudo é muito importante, presta atenção. Aqui nós usamos um princípio muito simples, né, que é a soma de horário. Mas existe uma diferença fundamental entre os dois. O 13 ele sempre vai aparecer na primeira soma. Já o 4 aparece diretamente na soma final, tá? Ou seja, se na primeira soma você já chegar no número 4, então aquilo é um 4 direto. Mas se na primeira soma você chegar em um 13 e depois precisar somar 1 mais 3 para chegar num 4, então aquilo é um 13 antes de virar um 4. Então, aqui por exemplo tem alguns horários, tá? Vamos lá. Deixa eu só aumentar isso aqui que tá um pouquinho pequeno. Show. Então o que temos aqui? Exemplos de horários que formam 13. Então a gente tem 9 e 13, por exemplo. A gente tem 9 mais 1 mais 3. Ou seja, 9 mais 1 temos um 10, com 3 temos um 13. Então a nossa primeira soma ele é um 13. Depois ele se torna um 4. Ou seja, então 9 e 13 de fato é um 13. Depois a gente tem 8 e 14, que dá um 13. Depois a gente 1 mais 3 dá 4. Depois a gente tem aqui 7 e 15, que também dá um 13. 6 e 16, que também dá um 13. Ou seja, em todos esses casos, o processo é o mesmo. Primeiro aparece o 13, depois ele reduz para 4. Então, todas as suas somas de horários, que o primeiro número é um 13, de fato ele é um 13, tá? E o 4, ele sempre vai dar 4 na primeira soma. Então, por exemplo, o horário das 20h20, 2 mais 2 é um 4. Das 11h11, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é um 4. Das 2h20 é um 4. Das 13 horas ele é um 4. Próprio 4 horas da manhã é um 4. Ou seja, aqui não existe etapa intermediária. Ou seja, você já chega no 4 logo na sua primeira soma de números, tá? Lembrando que esse estudo ele é um estudo extremamente avançado. Não é um estudo para você chegar hoje aqui, já pegar essas informações e querer replicar no seu gráfico, tá? Você precisa de uma base antes para você chegar nesse conceito. O intuito de mostrar essa aula agora para vocês é só para vocês entenderem o nível dos meus estudos, e quando eu disser que algumas pessoas servem para sentar no meu colo para aprender, levem a sério, tá? Isso daqui eu não aprendi agora, isso daqui eu já desenvolvi há anos. Muitas das pessoas olham as numerologias agora pelo hype. Eu não estou aqui pelo hype. Antes do hype todo, eu já tinha estudos desenvolvidos e já estava dando excelentes takes com isso daqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Olhar o nosso gráfico de 13 minutos, tá? Então a nossa primeira análise é o nosso gráfico de 13 minutos. Então aqui, todos os meus candles que são azuis, eles são um 13, tá? Então olha aqui que eu tenho aqui, ó, 9 e
49. Então primeiro ele dá um 13 para depois ele dar um 4. Só que aqui eu não vou levar em consideração essa soma de pontos, tá? Então, por exemplo, se aqui nesse candle eu tivesse 20 horas e 20 minutos, ele também seria um 4, também poderia ser um 13, tá? Então aqui eu vou levar em consideração os candles que também são 4. Então esse candle, ele faz aqui um SMT, tá? No nosso topo, a gente tem um SMT, um dos validadores que eu sempre uso para validar um movimento baseado em numerologias é um SMT ou uma divergência oculta de opens dos meus blocos numéricos ou alguma coisa do tipo, tá? Então aqui, de fato, a gente tem um 13. Quando esse candle fecha, a gente vai marcar, se eu estou pensando em compras, eu vou marcar a máxima dele. Se eu estou pensando em vendas, eu vou marcar a mínima. Independente se o candle é positivo ou é negativo. A cor do candle para mim aqui não interessa. Após o próximo candle, ele fechar abaixo do meu Nemesis, que é o meu 13, esse candle ele confirma o fechamento abaixo. Eu venho para o meu gráfico de 9 minutos. Aqui é muito interessante, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho vários combos. O que seria combos? Se você olhar, você tem várias vertentes, tá vendo? Tudo isso daqui é uma sequência de 9, uma sequência de 13, quer dizer. Ó, tudo isso daqui é uma sequência de 13, tudo isso daqui é uma sequência de 13, ó, tudo isso daqui é uma sequência de 13. Só que aqui eu tenho vários nortes, né? Vários lados aonde eu posso enxergar. Esse estudo sobre o 13 e o 4, ele faz parte do meu estudo do cronomorfismo e ele é um assunto muito extenso, porque eu tenho várias vertentes. Então essa daqui é a primeira vertente do estudo. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um 4, depois a gente tem um 4, depois a gente tem um 4 e depois a gente tem um 4. Ou seja, esses primeiros 4 candles, a gente chega em um 4 logo na primeira soma. Ou seja, 10 e 3, a gente tem um 4. 10 e 12 temos um 4. 10 e 21 temos um 4. E 10 e meia temos um 4. A partir daqui, a gente precisa ter o quê? Duas multiplicações, ou seja, somar duas vezes para chegarmos no 4. Ou seja, 10 e 39, primeiro ele vai dar um 13, para depois a gente chegar no 4. Depois, 10 e 48, primeiro um 13 para depois chegar no 4. E depois 10 e 54, 10 e 57, primeiro um 13 para depois chegarmos num 4, tá? Então essa informação aqui pra gente é diferente, cada hora ele alinha de um jeito, tá? Então primeiro que a gente tem uma sequência de só 13, 13, 13, 13, tá? Ou seja, tudo isso daqui é um 13. Então dentro dessa região a gente vai se posicionar diferente do que a gente está vendo aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, todos são 4, 4, 4, 4, tá? Nenhum 13. Então cada situação dessa daqui a gente tem um modelo operacional diferente para a gente se posicionar. Continuando, a gente tem o nosso Nemesis confirmado no time de 13 minutos. Agora aqui a gente tem essa sequência de 4. Se eu estou pensando em venda, eu vou pegar os meus primeiros 4 candles, que são 4 na soma direta. Então eu tenho o meu primeiro 4, o meu segundo 4, o meu terceiro 4 e o meu quarto 4. A partir daqui eu tenho um 13 para depois eu ter um 4. Então a minha soma de pontos é até aqui, tá? E dentro dele, olha o que eu vou fazer. Eu vou marcar a minha open mais baixa, tá? O meu fechamento mais baixo, quer dizer. Lembra, para mim não importa se isso daqui é um candle positivo, negativo. Isso para mim é o menos importante. Então, dentro desses 4 candles, dentro desses quarters, o meu fechamento mais baixo, já que eu estou pensando em vendas, é nessa região aqui, ó, nesse candle. E agora eu vou me posicionar a partir desse candle, que é o meu candle que das 10 e 39.
Quando esse candle das 10h30 ele encerra, e eu já sei que o meu próximo candle ele é um 4, mas ele é um 4 por causa de duas somas. Primeiro ele é um 13 para depois ser um 4. Eu venho aqui agora no meu próprio M1 e no meu M1 alinhado com o meu 13 e com o meu 4, eu vou procurar me posicionar, tá? Então, por exemplo, ó, olha o que eu tenho aqui. Vamos ajeitar essas linhas. Aqui eu tenho um sequencial. O que seria um sequencial? Ó, eu tenho 1, 2, 3 candles, tá? Que eles são um 4, passando na mesma região. Então essa região para mim, ela se torna uma região de alta probabilidade, tá? Mas enfim, eu não quero falar sobre isso daqui. Então aqui, no próprio M1 agora, eu tenho o meu 4 e eu posso me posicionar a partir das 10h39, que é a minha confirmação aonde? No próprio M9. Mas eu poderia fazer algumas antecipações aqui, tá? Por exemplo, se eu tivesse um SMT numérico, se eu tivesse o preço segurando em 50% de um level numérico também, então, por exemplo, ó, 50% desse level aqui seria 24.725. 24, 2, 4, 6, 7 com 7, 4 que eu já não teria. Não teria um level numérico, né? Um level redondo numérico. Mas se eu tivesse um SMT numérico, David, eu poderia me antecipar, por exemplo, aqui, ó, nessa região? Poderia. Depois dele fazer o inverso, só que olhe com calma, ele não volta. No inversão abaixo, ele volta? Também não, tá vendo? Não, você tem esse inverso aqui, ele reprecifica nesse candle, volta próximo, mas ele não volta e mitiga o seu inversion. Mas a sua entrada estaria exatamente aqui, tá? Então aqui, vamos colocar aqui, ó. Temos a mínima daquele movimento de 9, tá? Temos o nosso 4 também nessa região, ou seja, ele é um 4 e não um 13, porque ele é 10,5, então a primeira soma ele é um 4. Quando o preço fechar abaixo dessa região aqui, que é a nossa região de interesse, podemos nos posicionar, tá vendo? E olha exatamente o candle que fecha abaixo. Ele é um 13 para depois ele ser um 4. Só que ele já está a partir das 10h39. Então esse candle aqui, ó, seria o nosso candle de entrada. Aonde você entraria? Eu esperaria o encerramento desse candle e quando tivesse faltando, por exemplo, 2, 3 segundos, eu entraria neste próprio candle para quê? Para cravar a abertura desse candle aqui, tá? Ou seja, eu entraria direto nesse candle. Então aqui está a nossa entrada. O meu stop posso colocar, por exemplo, ó, acima desse próprio inversion, tá? Ou acima do meu próprio 4, que é aqui, ó. Que também seria praticamente acima do inversion. E olha o que acontece aqui. Eu entrei, fiquei pouco tempo negativo e a partir daqui, olha a minha entrega de preço, tá? E baseado no meu próprio 4, eu tenho alguns níveis de liquidez, tá? Que eu chamo de layer. Então eu tenho o meu layer 13, o layer 39, só que eu também tenho o layer 26, que ele está dentro do meu 13, eu tenho o 52 e eu tenho o 65. Então ele tirando esses níveis de liquidez para mim é extremamente importante. Não significa que após ele limpar o layer 65, ele tende a fazer, né, voltar todo o movimento, mas ele tende a fazer uma boa retração, a acumular, muitas das vezes realmente ele devolve todo o movimento, mas se ele continuar fazendo a sua entrega de preço, ele tende a voltar muito. Então os meus alvos são sempre esses níveis de liquidez, tá?
Então aqui é o meu primeiro nível de liquidez, meu segundo nível de liquidez, terceiro nível de liquidez, meu quarto nível de liquidez. Na verdade aqui seria o quinto porque o Layer 26 estaria dentro do 13. Então repare que toda a minha entrada ela foi pensada em números, tá? Tanto no tempo gráfico de 13 minutos, depois eu fui para o tempo gráfico de 9 minutos e agora o meu tempo gráfico de clique, que é o meu 1 minuto. E os meus níveis de liquidez, eles também são pensados em números, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma quantidade específica de candles que vai me dar esse fundo, depois uma quantidade específica de candles que me dá esse fundo, depois esse e depois esse. E olha que a partir do nosso clique, ou seja, quando conseguimos alinhar tempo e preço, olha como o preço ele anda ao nosso favor. E aqui existe uma coisa muito interessante, né? Muitas das vezes você vai olhar esse estudo e vai falar assim, cara, esse estudo ele é muito complexo e baseado em tudo que eu estudo, eu poderia, por exemplo, me posicionar aqui, ou eu poderia ter pego esse mesmo trade, sei lá, olhando esse HP aqui e etc. E realmente faz todo sentido. Vai ter dias que eu vou dar um clique, vocês vão lá, vão olhar e vai falar, tá, legal, peguei o mesmo trade. E às vezes eu vou ter todo esse contexto, que realmente é extremamente complexo, e às vezes você olhando apenas no SMT inverso, você também vai pegar o mesmo take que eu. Só que a diferença é que eu vou ver esses movimentos todos os dias de forma clara, nítida e extremamente objetiva. E você não. Se você não tiver essas informações, você vai conseguir encaixar ali 1, 2 trades ou até 4, 5 trades na semana bem alinhados. Enquanto eu vou conseguir fazer 2, 3 trades extremamente bem alinhados dentro de tudo que eu enxergo em apenas um dia. Então é normal que um dia ou outro eu dou um clique, posto um racional, explico, faço todas essas explicações e alguém olha e fala, cara, não faz sentido. Eu peguei o mesmo trade no mesmo ponto de entrada, olhando uma ou duas coisas só. E é exatamente isso. Só que você só vai conseguir enxergar esse mesmo trade uma vez ou outra, tá? Aqui eu consigo ver esses movimentos todos os dias. Eu tenho estudos baseados em ciclos de 90 minutos, que pelo menos 3 ciclos de 90 minutos durante o dia, ele me entrega trades de alta probabilidade. Então são coisas totalmente diferentes, ok? Mas possa ser que esse estudo ele tenha ficado um pouco complexo, possa ser que tenha gerado muitas dúvidas e em algumas informações eu peço até desculpa, porque esse assunto realmente ele é um assunto extremamente avançado. O intuito deste estudo que eu estou mostrando para vocês não é que vocês olhem isso daqui, já saem marcando no gráfico e fazendo trades, tá? Não façam isso. Não sejam esse tipo de pessoa. Isso daqui é só para mostrar o nível de conhecimento, como são avançados os estudos, mostrar que numerologias não se resume apenas a 369, tá? Isso é coisa de quem está iniciando, isso é muito pouco. Números vai muito além disso. A gente tem um estudo sobre 8, a gente tem um estudo sobre o 17. Enfim, temos muitos estudos e muitas formas de conseguirmos usar isso. E lembrando que isso daqui eu estou passando de forma muito, não vou falar cru, mas a gente tem muito mais informações. Então, por exemplo, temos aqui, ó, se eu colocar o meu códex aqui, deixa eu só ver se ele aparece aqui ou se ele está em outro indicador. Ele vai estar no outro indicador que eu não vou abrir ele aqui agora. Mas no meu Codex eu tô aqui, essa virada é o meu terceiro ciclo, ou seja, eu tô no meu Q9, e ele faz um inverso aqui, ou seja, eu já tenho toda uma confirmação. Eu tenho meu Nexus, eu tenho meu Delivery Cycle, eu tenho os meus estudos das tríades, tá? Isso daqui, ó, são os meus estudos das tríades, tá? Onde eu procuro divergências para estar clicando e etc. Enfim, tem as minhas opens numéricas, eu tenho muitas coisas, tenho os meus roots que eu posso acrescentar junto com esse estudo aqui para ele fazer mais sentido ainda. Não foquei muito nesses nomes, tá? E etc. Não foquem nos nomes, foquem no contexto em si, tá? Na forma de você enxergar a numerologia, entender que não é só 369, existem vários outros números e, enfim,
Isso daqui foi mesmo só para mostrar um dos meus conceitos para vocês, tá? E galera, quem quiser estudar sobre numerologias a fundo, quem quiser entender de fato o que são números, como funciona o mercado, como enxergar isso candle a candle, como usar isso em opens, em levels e etc, eu tenho a minha mentoria Codex, e se vocês tiverem dúvida ou quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar o link do meu Instagram no primeiro comentário, tá? E quem quiser, vai lá no meu Instagram, me segue, me manda uma mensagem e eu vou apresentar esse curso feliz para vocês e esperando que vocês cresçam e evoluam e dominem o mercado financeiro. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, e vocês estão vendo muitas pessoas falando sobre 369, sobre números, mas relaxem. Relaxem que o pai da numerologia sou eu. O resto é só cópia. E é isso, galera. Tamo junto.